E hoje estou com a Thaís. Fala, Thaís, bem-vinda. Oi, tudo bom? Thaís Knight, bem legal o teu sobrenome. Thaís, da onde você era do Brasil? O que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Então, eu fui nascida e criada no Rio de Janeiro, né? Eu morava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Então é uma área assim, não é chique, área mais pobre, né? Então eu cresci, vivi minha vida lá até o dia que eu conheci o meu esposo lá no Brasil mesmo, ele é americano, né? Nós éramos, nós Peraí, calma, menina, calma. Tu ah, tá lá na quebrada, no Rio de Janeiro. sim, Quantos anos é. você tinha? Quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Agora mesmo vão fazer 6 anos em março, então 5 anos e Isso meio. daí nós estamos falando de 6 anos atrás. Um pouco mais, você vai entender a minha história. Tem muitas indas e vindas. Aonde que você encontrou teu namorado? Me conta. Ou teu Então, namorado, teu marido hoje? é, eu tinha 17 anos quando eu senti a necessidade de ter uma religião. E até então eu era católica de IBGE, que todo mundo fala, né? Mas eu não sei, eu via minhas amiguinhas, assim, todo mundo tinha uma religião, e eu quis ter uma religião. E por acaso, né, eu, como era católica, eu decidi então ir para a igreja católica. Só que eu me lembro muito bem de ir para me confessar com o padre, e o padre fala assim: não, você não pode. Por quê? Você não tem catequese. Eu falei: eu não tenho catequese. Me inscrever para catequese. Aí, Uau. nesse dia, eu fiquei assim: ai, poxa, e agora? O que eu faço, né? Porque realmente eu não sabia muito de como funcionava a religião, apesar de ser, né, católica a vida inteira. E aí eu comecei a ver uns rapazes andando lá no meu bairro, que eram os Mormons, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E acabou que a minha mãe começou a conversar com eles e tal. Ainda não era o meu esposo atual, mas a gente Mentira que ele era missionário. Ele foi era missionário. missionário da Você igreja. sabia que eu sou mormon, né ou não? Hã? Você sabia que eu sou mormon? Não sabia. Uau, que legal! Nós também! Olha como que as coisas se conectam. Que legal! Nossa, ele era missionário. Então, basicamente, eu Agora comecei. a gente se entende, mas o povo não entende. Vamos lá, vamos explicar para quem não entende. Tá, tá bom. Aí você viu dois menininhos bonitinhos caminhando, gringo com a camisa branca, geralmente A com a plaqueta. cabecinha preta, como chama name tag em português? Plaqueta. Uma plaquetinha. Você falou: o que são esses meninos? Eu não entendi, assim, né, o que eles eram, até que eles começaram a conversar com a minha mãe. Aí viram lá em casa para dar mensagens e tudo mais. Eu comecei a achar muito legal, assim, eu fiz amizade com eles e tal. Comecei a ir na igreja, já fiz algumas amizades, mas ainda, né, não sabia muito bem se Esquisito, né? foi muito diferente, mas eu gostei das pessoas, eu achei que elas, sei lá, eram diferentes e eu queria fazer parte, mas eu ainda não sabia muito, né? E aí acabou que os missionários que estavam ensinando para mim, um deles foi transferido e aí veio o Anthony, o Elder Knight. Verdade. E aí acabou que ele ficou 3 meses ali na nossa área. E nesses 3 meses, praticamente, eles viram que eu era uma pessoa que tinha potencial, que estava interessada na igreja, mas que ainda não tinha certeza. Então, eles me visitavam muito, eles iam lá em casa quase todos os dias, até que eu falei, não, acho que agora é isso. E aí, Deixa eu parar um pouquinho rapidinho você. Só porque eu quero explicar. Vamos lá em casa todo dia. Gente, só para vocês entenderem um pouquinho, e me corrige se você achar que estou falando alguma coisa errada. Os missionários mormons, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que quando você estava em casa, tinha outro adulto. sim, eles não podem namorar, nem nada disso. Eu estou querendo deixar claro, porque eu falei, esses caras estavam indo lá para querer namorar, para ficar. E não é assim. Se você, até quando só tem mulher na casa, geralmente os meninos não podem ir, eles têm que levar uma mulher ou um homem já adulto juntos. Então, eu Exatamente. só estou clarificando para não acharem que eles estavam indo com a intenção de pegar. Exatamente. Então, basicamente, eles iam lá, mas a gente ficava conversando no portão de casa, né? Os meus pais estavam lá em casa, então, assim, a gente estava ali conversando só sobre as coisas da igreja.
E também sobre filmes, a gente conversava também sobre os Estados Unidos e coisas assim, era super legal. E acabei, né, fazendo aquelas amizades ali. E isso ele tinha o quê? 11 meses na missão. Para quem não sabe, os missionários da nossa igreja, eles fazem esse trabalho voluntário, os rapazes, né, com 18 anos, e as moças podem ir com 19. E você está 2 anos, né, fora de casa, no lugar, sendo um rapaz. Então, ele estava na metade ainda. Então, depois ele foi transferido para outra cidade, bem longe. E eu continuei indo na igreja, né? Seguindo normalmente, fazendo as coisas, até o dia, né, que basicamente eu comecei a namorar com outro rapaz, mas aí eu comecei a não, sei lá, sentir que não era exatamente aquilo, e aí foi bem quando ele voltou para casa, a gente começou a conversar no Facebook e tal, e aí 2 anos depois... Passaram-se um ano, ele voltou para os Estados Unidos. Isso. Ele voltou para os Estados Unidos e você seguiu a vida, arrumou um namorado com uma menina normal, tá, né, tá querendo um relacionamento, e aí você sentiu que aquele namorado não era para você, mas, enquanto isso, vocês voltaram a se conversar pelo Facebook. Exatamente. Isso era o quê? 2013. Muito tempo atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás. E aí fomos conversando, e aí 2 meses depois a gente falou, vamos ver no que é que dá. E aí passou uns meses, ele juntou dinheiro, aí fomos visitar lá no Rio, no Réveillon, Copacabana, super legal, aí a gente falou, isso aí. E aí passamos 3 anos em relacionamento à distância, até 2016, que eu vim com o visto K1 para casar, né? Aquele visto dos 90 dias para casar. E aí desisti do meu visto. Você desistiu? Tá demorando muito, vou pegar um de turista mesmo. Não. O que aconteceu? Eu vim, eu casei, só que o meu pai ele faleceu 7 meses antes do meu casamento de câncer no estômago. Foi assim muito ruim, né? Muito traumatizante naquela época. Isso foi em 2016. Então foi pouco tempo antes de eu casar. E aí quando eu vim para casar, a minha cabeça não estava, né, 100% no lugar assim. E aí eu não quis ficar aqui. Ele também achou que era melhor a gente voltar para o Brasil. E aí nós pegamos tudo que a gente tinha, que não era muito, porque assim, pensa que eu não podia trabalhar naquela época, né? Porque eu não tinha visto nem nada. E ele ganhava, sei lá, tipo $11 por hora. E não trabalhava. Não dava para ser seu patrocinador, nada. Nossa, a gente vivia assim, era uma grande pobreza. Assim, eu lembro de pensar, nossa, isso é Estados Unidos? E onde que ele morava? Para onde vocês vieram? Ele é de Utah. Então, a gente estava morando lá em Utah. Lá em Ogden, em Utah. E aí, vendemos o pouco que tínhamos e tal, e fui para o Brasil primeiro. Aí depois ele foi. Aí foi o ano de 2017 que a gente estava no Brasil. Só que também deu tudo errado no Brasil, porque a crise, né? Que já sempre teve em crise, a impressão que eu tenho é essa. Mas naquela época eu sinto que parecia que era pior. Assim, parecia que nada estava dando certo para a gente, realmente. Então, ele não conseguiu trabalho, eu não consegui legalizar ele, né? Como se fosse pedir o green card do Brasil. Porque você precisa, quando você casa nos Estados Unidos, você precisa ir no consulado brasileiro para poder validar o teu casamento no Brasil também. Eu não fiz isso. Eu pensei assim, para que eu vou no consulado se eu não estou indo para o Brasil? Eu vou lá no cartório da minha cidade. Não. A mulher, eu fui numa fila 50 vezes, nunca dava certo. Tinha que falar com uma juíza, deu tudo errado, enfim. Super estressante, uma gastação de dinheiro à toa. E, basicamente, não conseguimos. Aí a gente falou, quer saber? Vamos voltar. Vamos voltar. Vocês estavam perdidos. Quantos anos você tinha? 22, 23. 22 e ele? 26, acho que era por aí. Ele é 3 anos mais velho que você? Ele é 3 anos mais velho. Isso. Tá, então, 2 crianças hoje em dia a gente fala, né? Tipo assim, 2 perdidos. Assim, perdidos que eu falo assim, sem saber o que fazer da vida ainda. Não, totalmente perdido. A gente não sabia onde que ia morar, não sabia de nada. A gente estava vendo o que ia fazer, né? Então, acabou que a gente teve que voltar para os Estados Unidos. Ele voltou, só que aí eu não tinha mais meu visto, né? Porque eu perdi o meu visto de turista para pedir o K1. E o K1 só te dá uma entrada. Então, agora eu não tinha mais visto. Putz. E aí o que aconteceu foi que eu tive que pedir o visto CR1, que é o visto de casamento.
para quem já estava casado há mais de 2 anos, alguma coisa assim. Hum. E aí, pedi esse visto. Enquanto eu estava esperando esse visto, que pelo menos ele já te dá o green card, então você chega e já recebe. Então foi isso que aconteceu. Demorou muito? O green card chegou em 1 mês. Mas isso Não, foi. e para o visto sair? É. O visto demorou tipo 1 ano, 11 meses, por aí. Mas aí eu pedi, eu consegui. Eu sei que tem muita gente que não consegue, mas eu consegui. Eu consegui mesmo com esse visto em andamento, um de turista. Então, Você pediu e você veio daí. sim, eu fui, eu falei, eu abri, olha, eu tenho esse visto aqui, eu já vou ganhar o green card, eu não tenho motivo para cagar essa oportunidade, né? Eu só estou pedindo de turista realmente para eu poder ficar com meu esposo, né? Enquanto a gente espera. Você falou mesmo. Falei. E a moça acreditou, ela falou, não, realmente. Mas tem muita gente que tenta e não consegue. Muita gente mesmo. E aí, eu vim, e aí Você veio para Utah, você estava morando na casa dos pais deles, alguma coisa? A gente morava num basement bem ruim. Na casa dos pais ou não? Não. Assim que eu cheguei, a gente ficou 1 mês na casa deles. E aí depois a gente foi e conseguiu alugar um lugar pra gente. A gente foi morar no porão de alguém, né? Aqui é um porão, pessoal, para vocês entenderem como que é. Claro que o porão daqui não é um porão que vocês estão imaginando, um porão sujo com rato. Mas não é legal também, né? Mas nem era assim reformado bonitinho, não. Era tipo um estúdio, sabe? Velhinho e tal, desse lugar que a gente conseguiu. Mas ajudou a gente, sou muito grata. Naquele momento foi pelo menos o cantinho de vocês ali. Exatamente.